Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim até de óculos que é para poder enxergar melhor e ler o que vocês escreverem, né? Porque já que vocês vão perguntar, eu preciso ler, né? O que vocês estão perguntando. Então, vim de óculos que era para poder facilitar a minha vida e enxergar as perguntas. Patrícia Quaresma, boa noite. Que saudade de vocês. Como estão, Ana e Cecília? Gi, boa noite, Gi. Que delícia, gente, vocês aqui. Boa noite, boa noite. Thaís! Bem que você falou mesmo que você vinha, hein? Tá vendo? Menina de palavra essa daí, gente. Meninas estão bem, Patrícia? Saudade de vocês. Faz tanto tempo, né, que a gente não se vê. Gente, então hoje, né? Hoje é a minha vez de falar sobre o meu capítulo. E é estranho não ter ninguém para dividir a tela, né? Ainda mais pra mim. Eu sou dessas que gosta de partilhar as coisas. Gosto das parcerias. Gosto de ter sempre pessoas, né, perto de mim. Então hoje vocês é que vão dividir aqui comigo, vocês perguntando aí embaixo e eu respondendo daqui. O título do meu capítulo... Dona Lília tá me assistindo, gente, que luxo! Boa noite, Deise! Ó, seu livro já tá aqui separadinho, viu? Amanhã eu passo lá pra te entregar, já fiz até uma dedicatória pra você. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. Essa é a terceira vez, né, que eu participo de um livro como coautora. Eu perguntei para as meninas sempre como que foi para elas, né, essa sensação de ser convidada a escrever um livro, ainda mais um livro falando de você, né, contando da sua história. Então eu vou responder, né, dessa para vocês. Enquanto vocês não me fazem outras aí, eu vou responder essa. A primeira vez que eu recebi o convite foi pro Treinador Extraordinário. Eu participava de uma equipe de treinadores, que era o TPS, trabalhando para o sucesso com o Sidney Martins, com a Clemilda Souza, minha grande amiga, que inclusive me proporcionou aí uma alegria imensa no último domingo, né, que ela me chamou para participar do... Seu Adilson! Tudo bom, seu Adilson? Que saudade aí de vocês! Como é que tá as coisas aí em Juquitiba? E... Oi, Rosa! Minha prima que eu descobri ontem, gente. Seja bem-vinda. Então, o Fúvio Fará, né, que era uma das pessoas que participava desse grupo de treinadores com a gente, ele que indicou o meu nome para... Boa noite, Cá! Beijo, linda da Dinda! Ele que indicou o meu nome para a editora para participar da coletânea dos treinadores extraordinários. E a gente tinha que relatar da nossa experiência enquanto liderança, né? Enquanto líder, enquanto treinador. E naquele momento eu senti aquela emoção, né? Que as meninas escreveram. Nossa, mas eu tô sendo convidada para escrever um livro, para falar de como que para mim é ser treinador, né? Como que para mim é dessa história de desenvolver liderança, de ser líder. Então, aquele momento foi as borboletas no estômago, né? Boa noite, Maria! Aquele momento, sim, foi para mim esse momento de olhar para trás, né? Enxergar da trajetória. Eu tinha, sim, um cargo de liderança, mas eu não sabia exercer da liderança. Boa noite, Ângela! Para mim, né, no meu mundo, existiam dois grupos de pessoas. As pessoas que nasceram para serem líderes e as pessoas que tinham nascido para serem lideradas. E eu, com toda certeza, habitaria eternamente no mundo das pessoas que nasceram para serem lideradas. Era assim que eu acreditava, era assim que eu me via e era assim que eu não exercia do meu cargo de liderança. Eu preferia ficar na parte de alimentar planilhas, preencher formulários, mas realmente, né, arregaçar as mangas e tomar posse do meu cargo e exercer daquilo era algo que eu temia muito, né? A minha insegurança, a minha timidez, o meu medo, tudo isso me travava para desenvolver isso dentro de mim. Só que eu adorava o meu trabalho, eu adorava o meu emprego, eu adorava o que eu fazia e um belo dia o meu franqueado chegou em mim e falou, né? Então, a galera do comercial, Andressa, né, que vocês conheceram aí, excelente vendedora. A galera do comercial tá cumprindo o papel deles, né? A Deise também trabalhava lá na época. Eram excelentes vendedoras. Então o comercial tá cumprindo o papel, tá colocando aluno dentro da escola, mas cadê o pedagógico que não segura essa galera? E aí quando eu me senti, né, com medo de perder do emprego que eu amava, das pessoas que eu sempre gostei muito de trabalhar lá,
E aí foi aquele estalo de, e aí, vai perder o emprego ou vai mudar alguma coisa aí dentro de você para conseguir se manter nele, né? E foi esse desejo de me tornar uma profissional melhor, uma coordenadora pedagógica melhor, que me fez embrenhar aí no caminho do autoconhecimento. Então foi realmente naquele momento uma decisão estritamente profissional de entender melhor como é que eu poderia exercer desta liderança. E foi incrível para mim como me conhecer foi o que realmente me deu condições de poder escolher daquilo que eu faria, né, para minha vida. E neste livro, nesta edição do Mulheres Extraordinárias, o título do meu capítulo é justamente O Poder da Escolha. Escolhas. Quando a gente entende que nós somos responsáveis pelos nossos resultados, que nós vamos construindo da nossa realidade, a gente vai entendendo desse tomar do seu poder de escolha, no excelente sentido, no sentido assim mais lindo para mim desse verbo. A constelação traz muito desse sentido, né, do tomar para você, aceitar aquilo, tomar posse disso, desenvolver disso, do poder que a gente tem de escolher das coisas. O nosso cérebro, maravilhosamente muito bem, ele sempre tem o papel de nos mostrar que nós estamos certos. Então, se a gente acredita dentro da gente que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, que não é pra gente, que pode até ser possível para o outro, mas que para mim não vai ser possível. Para o meu cérebro, se eu estou pensando desta maneira, eu estou certa. Da mesma maneira, né, ao passo que se eu acredito, se eu penso que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz, que as coisas vão se resolver, que a gente vai encontrar o caminho, para o meu cérebro eu estou certa. E ele vai se mover, ele vai trazer disso para o nosso dia a dia de acordo com como a gente sente, de acordo com como a gente pensa a respeito das coisas, né? Essa é a função dele. Provar pra gente que a gente está certo. E quando a gente fala desse poder de tomar do seu poder, de escolher das coisas, para mim tá muito relacionado a quando eu... Não foi bem uma escolha naquela época, né? Foi, você quer seu emprego, então se movimenta. Mas olhar para dentro de mim, enxergar dentro de mim. Eu vinha de um processo muito complicado comigo mesma, a minha saúde não estava boa, nem a física, nem a emocional. Então você tinha muitos problemas na vida, sua vida estava uma desgraça? Não, eu só não me encontrava, eu só não me reconhecia. Naquele momento, né, eu ainda não compreendia da perda do meu pai, aquilo ainda me machucava demais, eu não aceitava, eu não entendia, eu não queria aquilo de jeito nenhum. Eu fico pensando bastante, assim, sobre quando eu ouço as mães, né, quando eu atendo mães e elas me falam que o momento mais feliz da vida delas, né, como que foi esse momento? Foi um momento em que eu dei à luz, foi o momento em que meus filhos nasceram, né? E quando eu olhava para mim, o momento em que eu me senti mais culpada foi o momento em que a minha filha nasceu. Eu tive uma infância maravilhosa, eu tive um pai incrível, sensacional, que fazia tudo que eu queria, que resolvia todas as coisas por mim, que me carregava no colo, mesmo quando eu tinha 8 anos de idade, para eu não ter que sujar os meus sapatos, que descascava a cana para mim e cortava nos gominhos e me entregava para que eu pudesse chupar a cana, feliz da vida. Então eu cresci num ambiente em que eu não precisava ter autonomia, não precisava ter independência, e agradeço sim, né? Eu fui realmente uma criança muito feliz. E justamente por meu pai fazer tudo o que eu queria, por me dar tudo do que eu queria, eu, por minha vez, não dei da única coisa que ele me pediu na vida, né? Eu já era casada, e aí meu pai ficou doente, e ele queria muito um neto. Boa noite, comadre! O sonho da vida do meu pai era ter um neto. Ele era apaixonado por crianças.
e o sonho dele era ter um neto. E ele me pediu esse neto, né, quando ele estava doente. Eu estava na faculdade, eu ainda era muito jovem e eu não realizei do sonho dele. E essa culpa me consumia. Essa culpa destruía meu coração, essa culpa acabava comigo, porque era como se eu tivesse sempre em débito com ele. Era como se eu nunca pudesse retribuir o suficiente por tudo o que ele fez por mim. Então, quando eu fiquei grávida, né, o que eu sentia era culpa. Quando a minha filha nasceu, quando eu olhei nos olhos dela, era como se eu visse os olhos dele olhando para mim e me cobrando de que eu não tinha proporcionado para ele daquilo que ele mais sonhava. E essa culpa, esse ressentimento, esse não aceitar da doença dele, esse não aceitar do sofrimento pelo qual ele passou e a gente também, né? Eu focava a minha direção, eu focava a minha energia apenas na tristeza e na dor. E quando a gente não consegue lidar muito bem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, quem está embaixo é que padece, né? E foi assim que o meu corpo foi adoecendo. A enxaqueca, a depressão, o burnout e a fibromialgia, que foi quando eu realmente travei, né? Porque ela me parou, mas me parou para me fazer olhar e enxergar dentro de mim, né? Foi mais ou menos aí nessa época também que eu fui buscar por esse autoconhecimento, que eu fui buscar por esse desenvolvimento profissional para poder manter do meu emprego, né? Pagar minhas contas, criar minha filha. Então foi nesse momento que tudo foi acontecendo para mim. A peneleira, né, que é assim que a gente se chama, as pessoas que são apaixonadas por PNL, a peneleira de coração decidiu se tornar penelista, né? Fui estudar realmente sobre PNL, fui fazer minha formação em PNL, e eu digo que aqueles 6 meses de curso, eles realmente me transformaram a maneira como eu enxergava do mundo, né? Então, ampliar a perspectiva, ampliar a visão, trazer para a gente de um novo olhar, de um novo caminho, de um novo rumo, entender que dentro da gente existem os recursos, existem as capacidades. Então, né, talvez vocês se perguntem, então hoje você não sofre mais com a perda do seu pai? Hoje eu vejo que eu não perdi. Ele existe dentro de mim, ele existe nas minhas lembranças, ele existe nas minhas conquistas. Então eu não perdi. Eu vivo com ele dentro de mim, mais vivo do que nunca, e consegui acolher. Não é compreender, não é aceitar, não é concordar, é acolher. Acolher que nós tivemos a oportunidade de viver juntos o tempo que era pra gente viver e que... Tá vendo? Ó, até a internet tá colaborando comigo pra eu já quebrar meu estado e voltar pra vocês. Honrar do que eu aprendi com ele, honrar do que eu vivi com ele, transmitir dessa felicidade com que ele me tratava, com que ele tratava todas as pessoas, né, que conviviam com ele. Boa noite, Dê! Então, honrar disso, honrar da memória do meu pai, é buscar da felicidade, é fazer da minha vida aquilo que eu tenho certeza que ele gostaria que eu estivesse fazendo, né? Oi, Carlinda, boa noite, seja muito bem-vinda! Então, quando a gente se conhece, quando a gente busca por esse autoconhecimento... Boa noite, compadre! A gente não tem mais problemas na vida, Zê? Olha, muito pelo contrário, viu? Os problemas, eu acredito que eles existem justamente para a gente testar daquilo que a gente acredita e para motivar a gente a conquistar dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Falei para vocês que eu gostava muito desse emprego, né? Que eu adorava o que eu fazia, que eu fiquei morrendo de medo de perder o emprego. E em 2017, o meu franqueado chegou na minha sala, né? Eu, como sempre, fazendo 10 milhares de coisas ao mesmo tempo, preenchendo minhas planilhas, né? Ali resolvendo tudo.
E aí ele me disse, Zê, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar, Henrique, eu tô trabalhando, você vai falando e eu vou trabalhando, né? Porque eu sou dessas que não gosto de fazer uma coisa só de cada vez. E aí ele falou, não, Zê, para o que você tá fazendo, porque eu preciso realmente que você preste atenção somente em mim. Parei o que eu tava fazendo, salvei, para não perder minhas informações. E aí ele me disse, Zê, eu vendi a escola e a gente tem que ir embora hoje. Isso era uma sexta-feira de manhã. Era um dia de muito pouco movimento da escola, né? Era o dia que a gente tinha menos alunos. E eu não tive nem a oportunidade de poder me despedir dos alunos, de poder me despedir de todos os professores, né? Eu só pude falar com quem estava ali mesmo numa sexta-feira de manhã. E em outros cenários, né? Em outros contextos, antes, né? Antes de 2016, isso teria, sim, me destruído, acabado comigo. Porque eu estava perdendo mais uma vez daquilo que eu acreditava que era o meu porto seguro, né? Daquilo que eu me dediquei para fazer bem. Se eu fiz psicopedagogia, se eu fiz o coaching, se eu fiz PNL, era porque eu queria me tornar sempre uma profissional melhor. É porque eu queria oferecer mais para os meus alunos. É porque eu queria ajudar mais os meus professores. E a gente estava num momento na escola que era incrível. A gente batia metas, a gente era reconhecido pela franqueadora, eu tinha franqueados de outros estados que vinham na minha unidade para poder saber o que eu estava fazendo. Na época a gente estava migrando, né, de modalidade, que é todo mundo, cada pessoa no seu, cada sala, né, num livro, um grupo de pessoas naquele livro, na mesma lição, na mesma página, e a gente estava justamente trocando disso. Na unidade em que eu trabalhava, a gente não tinha mais dessa modalidade, eram alunos diferentes, de diferentes níveis, interagindo com diferentes níveis, e eles adoravam aquilo, né? A gente conseguiu desenvolver um trabalho tão bacana com eles, no sentido de que, olha, o seu nível não vem etiquetado, você precisa saber lidar com níveis diferentes. Então é interessante que você pratique isso aqui no ambiente seguro, na escola, junto com a gente. Isso vai mostrar para você o quanto você está aprendendo do seu idioma. Isso vai te motivar a aprender cada vez mais. Você está usando realmente do que você está aprendendo. O que você vai encontrar lá fora, o que você já está testando aqui na escola. E eles realmente estavam, né, desenvolvendo com a gente, passando anos com a gente. Então a gente já estava naquela fase de pegar pequenininho ali no Kids, passar pelo Teen, estar no adulto junto com a gente. Eu me realizei enquanto coordenadora, né? Então aquela pessoa que tinha medo de liderar, que tinha medo de motivar a sua equipe, que tinha medo de realmente exercer do seu cargo de liderança, ela já não existia mais. Eu adorava aquilo, né? De poder proporcionar momentos de reflexão. A gente tinha semestralmente os encontros de coaching para eles perceberem os avanços deles. Eu estava realizada enquanto coordenadora. E por que eu digo que o Henrique foi um anjo na minha vida, né? Quando ele me demitiu. Porque se isso não tivesse acontecido, eu estaria lá até hoje. Eu não teria saído, eu não teria tido essa coragem de encarar de novo o mundo, né? De desbravar de novo. Eu ouvia muito das pessoas. Você não acha que tá pequeno demais para você? Você não acha que você pode ir além? Você não acha que você pode mais? Mas o meu medo não me permitia acreditar nisso, né? As pessoas acreditavam muito mais em mim do que eu mesma. Mas naquele momento, né? Desculpa aí a expressão, tá, gente? Mas eu vou falar porque eu falo, né, sempre. Então eu vou usar a expressão. Levar aquele pé na bunda mudou a minha vida também. E naquele momento que eu recebi, né, meu convite para me retirar, por que eu agradeço muito? Porque isso me fez ter a possibilidade de realmente testar daquilo que eu acreditava que eu estava vivendo, daquela transformação que eu acreditava que eu estava vivendo. Em outros momentos, aquilo teria me destruído, teria me derrubado, eu teria voltado a ter as crises de fibromialgia, mas nada disso aconteceu. A minha última crise foi em 2016, desde então eu nunca mais tive nenhuma crise.
Depressão, não mais. Enxaqueca, não mais, né? Tudo isso ficou antes, ficou para trás de 2016. E naquele momento em que eu não tinha mais do meu porto seguro, do meu emprego que eu tanto amava, né? Que eu tanto tinha batalhado para conseguir chegar onde eu cheguei, eu olhei para mim, né? Olhei, busquei dentro de mim o que a gente vai fazer agora. A gente vai tentar o estado? Desde 2003 que eu não ia pro estado. A gente vai buscar outra escola de inglês, a gente vai tentar outra coordenação, você vai falar com os franqueados que você conhece, o que você vai fazer? E naquele momento, o meu sistema me disse, a gente pode atender. Eu tinha começado, né, no finalzinho do ano de 2016 a atender como psicopedagoga na Clínica Laben, aqui da minha cidade, aqui de Embu Guaçu. A doutora Karina, né, tinha me dado essa oportunidade de começar a atender. E foi a informação que veio para mim, né, de dentro de mim. A gente vai atender, a gente vai buscar os pacientes, a gente vai fazer parcerias, a gente vai atender, a gente vai viver dos nossos atendimentos. E aí, nesse momento, surgiu mais um anjo na minha vida. Um anjo que me disse assim, quando eu contei, né, o que eu ia fazer. Tem certeza que é isso que você vai fazer? Olha, se eu fosse você, acho que eu procuraria algo na educação, né, que é a sua área. Afinal de contas, você só fez psicopedagogia e coaching e PNL. Você não é psicóloga, você não vem da área da saúde, as pessoas não te conhecem na cidade, você conhece pessoas em Itapecerica ou dentro da rede, né, que você trabalhou, mas aqui em Bugaçu ninguém sabe quem você é, ninguém te conhece na cidade. E aí naquele momento eu pensei dentro de mim, ela tá certa. Mas justamente por isso é que eu quero fazer daquilo que eu escolhi fazer. Justamente por isso que eu vou provar para mim, para ela, que eu posso sim viver dos meus atendimentos. Se eu escolhi que eu quero atender, eu vou atender. E aí eu arregacei as minhas mangas e eu encontrei outros anjos. Uma delas foi Daniele Siqueira, filha da dona Lília. A Dani me chamou, a gente se conhecia por conta de uma parceria entre a escola que eu trabalhava e a escola dela, né? E ela me chamou para tomar um café. Eu fui tomar um café lá na escola com ela, né? Para acalmar ela, para falar que ela podia continuar com a parceria, que daria certo sim, que era um franqueado sério, né? Que tava tudo bem. E aí, depois do nosso café e da nossa conversa, ela me perguntou, e o que você vai fazer agora, Zê? E aí eu disse para ela que o meu objetivo, que a minha intenção, era atender. Eu adorava dar treinamentos, eu adorava lidar com professores, né, treinar, capacitar professores, e eu também queria ajudar alunos. Eu fui uma criança com muita dificuldade na escola, eu chorava porque eu não conseguia fazer a lição de casa. Santa Denise, filha da minha madrinha, que me ajudava ali nas lições, que tirava minhas dúvidas, que quando eu fiquei de recuperação em matemática, ela é professora de português, tá, gente? Fez letras, português e inglês. Mas quando eu fiquei de recuperação em matemática na 6ª série, ela pegava a aula com uma amiga dela para poder me explicar o conteúdo de matemática, para eu poder recuperar a nota. Então eu fui sim uma criança com muita dificuldade. E quando as crianças vinham para mim dizendo que elas não conseguiam, que elas não sabiam, que elas eram burras, que elas não aprendiam, que todo mundo ria delas, eu entendia daquela dor, né, de que é você querer fazer, querer aprender, estar ali prestando atenção e não conseguir entender do que aquele sujeito professor está falando para você. De que você não consiga encontrar dentro de você a capacidade de compreender de um conteúdo que alguém está tentando te explicar. E eu queria ajudar essas crianças a perceberem que é possível sim a gente conseguir aprender, a gente entender as nossas limitações, a gente perceber outros caminhos que a gente pode desenvolver do nosso aprendizado. Então, eu queria, sim, continuar ajudando outras crianças.
E aí meu anjo Daniele me disse assim, vem atender aqui na minha escola. A gente tem reunião de pais. Você vem, conversa com os pais, oferece o seu trabalho e você pode atender aqui na minha escola. E aí mais um anjo, né, nessa reunião, que foi Patrícia Quaresma, que cumprimentei aqui quando iniciamos essa live. Patrícia Quaresma me deu a honra, né, o privilégio de poder fazer parte da família dela, ajudando, né, na família dela, nessas questões aí de aprendizagem. Então, foi uma das pessoas que confiou em mim, né, e me permitiu fazer do meu trabalho. Lá na clínica em que eu atendia, né, como eu disse para vocês, a doutora Karine me deu a oportunidade de começar a atender lá na clínica. E quando eu fui conversar com ela de que eu não estava mais trabalhando, de que eu tinha sido mandada embora, né, e que agora eu teria que viver disso, não era mais a pizza do final de semana, né, eu queria aquilo como o meu sustento, então que eu só ficaria na clínica aquele mês e que no mês seguinte eu ia buscar um lugar para que eu pudesse atender as pessoas, né. E tamanha foi a minha surpresa também com mais esse anjo que me disse, Zeni, os pacientes são seus. Para onde você for, você pode levar os seus pacientes. Então eu não perdi, né? Muito pelo contrário, eu ganhei as pessoas que eu atendia lá na clínica, pude levá-las comigo. Só que levá-las comigo para onde, né? Porque, como eu disse para vocês, ninguém me conhecia na minha cidade, porque eu não ficava na minha cidade, eu trabalhava em outra cidade. E aí eu soube de uma pessoa que tinha um consultório de fisioterapia e que nesse consultório ela alugava salas para outros profissionais. Então eu fui com um pouquinho de coragem, fui com meu medo mesmo, essa foi a verdade. Fui com meu medo mesmo, fui lá com a minha ansiedade mesmo, fui lá com a minha insegurança mesmo, conhecer, né, a Samantha Guedes, fisioterapeuta, que foi minha fisioterapeuta, inclusive, anos atrás, mas que não lembrava mais, né, certamente. E aí fui no consultório conversar com a Samantha, explicar, né, falar um pouco de mim, o que eu tinha naquele momento. Não tinha nenhuma prova social, não tinha nenhuma prova de resultado do meu trabalho, porque eu estava começando, né, que prova que eu tinha. Eu tinha a minha vontade de trabalhar, eu tinha a minha vontade de querer ajudar as pessoas, de querer levar para as pessoas daquilo que tinha transformado a minha vida. E Dona Samantha acreditou em mim e me deu a oportunidade de alugar uma sala com ela. Então foi assim que eu comecei, com 2 pacientes em Bugaçu e 2 pacientes no Jardim Jacira, lá em 2017. Foi assim que tudo começou. E desde 2017, né, lá naquela época eu batia de porta em porta de escola, apresentava do meu trabalho, falava das minhas formações, porque era a única coisa que eu tinha para oferecer naquele momento, né? Não tinha resultados. Falava do meu sonho, falava da minha vontade de trabalhar. Algumas portas se fecharam na minha cara, outras se abriram e fui conhecendo pessoas que foram me apresentando pessoas. A Clemilda, né, que eu comentei com vocês que no domingo estava lá dando treinamento junto com a Clemilda. A Clemilda também eu conheci através de uma indicação da Luciana, tia da Dani, irmã da Dona Lília. A Clemilda estava montando uma equipe de treinadores e a Luciana falou, eu conheço uma moça que tem umas formações que eu acho que vai ser interessante, vou apresentar vocês. E assim, eu conheci a Clê, e a Clê também foi um anjo na minha vida, porque a timidez, a insegurança, o medo de falar em público, e aí a Clemilda vinha para mim com a oportunidade de dar treinamentos, de fazer palestras. Eu me lembro, consigo lembrar de maneira real aqui, vivenciando, o quanto eu fiquei nervosa na primeira palestra que eu fiz. Dei palestra não, para falar a verdade, viu gente? Dei aula, porque a professora estava muito encarnada ainda, né, dentro de mim. Eu acho que eu devia ter uma fala ali de 15 minutos e tinha uns 30 slides, mas aquela criança tímida, envergonhada, acanhada, com medo de se expor, muito insegura,
segurar o microfone, falar com as pessoas, esse desafio também me ajudou imensamente. Hoje, como eu falei para vocês, né, segurar o microfone, falar com as pessoas, olhar nos olhos delas, ver a mudança delas, né, depois de um dia de treinamento, é algo que eu não consigo nem explicar para vocês. Eu gosto muito do consultório, adoro atender as crianças, adoro atender os grandes, porque como eu brinco, né, cada adulto que eu recebo traz dentro de si a criança que está ali dentro dele, que ainda não conseguiu se encontrar muito bem para ser trabalhada, né? Mas o que traz aquelas borboletas no estômago, né? O que faz, respira, vamos na emoção, é realmente um treinamento. Eu me lembro uma vez também que eu fui convidada para fazer uma entrevista de emprego num lugar que se chamava The Speaker. Eu falei, gente, eu vou me apresentar? Como assim? E fui aprovada, né? Acabou não dando certo por conta de agendas, porque graças a Deus naquela época eu já tinha bastante atendimento, já tinha uma agenda bacana, então a gente não conseguia casar os horários. Mas imagina, para uma pessoa tímida, insegura, envergonhada, que não sabia se posicionar, que tinha medo de abrir a boca, ser convidada a fazer parte de uma empresa que se chama The Speaker. Foi, né, algo muito bacana também na minha trajetória. Então, palestras, treinamentos, ver várias pessoas olhando para mim. Eu me lembro a primeira palestra assim, né, que eu assisti na vida foi na faculdade, na semana de letras. O professor Cortella estava lá dando uma palestra e ele usou aquela frase famosa, né? Boa noite, Shirley! Ô, Shirley, você precisa arrumar um Instagram pra você, viu? Porque esse negócio de você ficar usando o perfil do João não tá dando não, viu? Você abre o seu Instagram, Shirley. E aí o professor Cortella, né, usando aquela frase top dele, de que os professores, a profissão do professor, né, é o caminho por onde passam todas as profissões. Eu sempre fui daquelas de escrever, né, que eu achava que eu aprendia melhor escrevendo. Hoje eu entendo como que o meu canal funciona para escrita, para visualização e para audição, né? Então, dependendo do que eu vou fazer, me utilizo sim ainda da escrita, mas não como naquela época que eu achava que era a única opção que existia para eu conseguir gravar alguma coisa na minha memória. Então, sempre que eu ouvia as palestras, eu anotava o que as pessoas diziam. Na rede em que eu trabalhava, todo ano a gente ia para congresso, sempre tinha treinamentos. Então eu assistia muitas palestras, eu assistia muitos treinamentos e estava sempre ali com o meu caderninho, anotando as frases, anotando o que aquelas pessoas falavam. E dar treinamentos, ministrar treinamentos, né, fazer palestras e ver as pessoas anotando daquilo que eu estou falando, olha, é uma sensação que não tem preço. É uma coisa, assim, incrível de se sentir dentro da gente. Então, quando eu recebi o convite da Andressa, né? Zê, a gente vai fazer mais uma edição do Mulheres Extraordinárias. Cortei um pedaço, gente. Eu recebi o convite para fazer o capítulo do Treinador Extraordinário, né? Esse foi o primeiro. Aqui eu contava a minha trajetória, né? O título do meu capítulo era Como Surge um Treinador, e eu justamente conto nesse livro o fato de eu acreditar, né, que existiam as pessoas feitas para liderar e existiam as pessoas feitas para serem líderes, e a minha descoberta de que a gente pode sim desenvolver recursos e habilidades e capacidades dentro da gente e nos transformar naquilo que a gente quiser ser, né? Então, eu compartilho nesse livro da ferramenta de trabalho que eu usava com a minha equipe para conseguir desenvolver o melhor deles e que eu também usava com os meus alunos para que eles enxergassem o melhor deles. Aqui eu falo sobre sponsorship nesse livro. E depois que eu enviei o meu capítulo, você quer ver os sorrisos pé de galinha que você quer ver, Shirley? Que eu tô ligada. A Andressa me convidou para fazer parte da primeira edição do Mulheres Extraordinárias, que foi esse livro aqui. Nesse livro, o meu capítulo é uma frase que eu gosto muito, eu peço licença para o Descartes, eu respeito muito a frase dele, do penso, logo existo,
mas eu peço, né, gentilmente, que ele não fique chateado comigo. Peço para as pessoas descartarem um pouquinho a frase do Descartes e ouvirem a minha, que é a do penso, logo existe. Então, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente alimenta dos nossos pensamentos, é o que vai reforçar das nossas sensações, é o que vai reforçar dos nossos sentimentos. E é dessa maneira que a gente vai se comportar, é assim que a gente vai agir. E esses são os resultados que a gente vai ter. Resultados de acordo com a maneira como eu agi. Então, tudo aquilo que a gente pensa, logo existe. Tudo que existe no plano físico, no plano real, precisou ser inventado na imaginação de alguém. Precisou ser pensado por alguém. Alguém pensou em cadeira, por isso que hoje eu estou aqui sentada nesta cadeira. Alguém pensou num celular, por isso que hoje a gente usa um celular. Então, aquilo que a gente pensa vai criando forma, né? Vai sendo construído. Então, penso, logo existe. É o capítulo desse livro. E aí, tô eu aqui, né, levando minha vida, quando a Andressa me fala: Zé, vai vir a 4ª edição do Mulheres Extraordinárias, você não quer participar com a gente de novo? A gente tem aí algumas vagas, você tem alguém, né, que você conheça, que você acha que tem uma história de sucesso, que tem algo que vai inspirar as pessoas, que possa contar uma história que inspire outras mulheres, que despertem em outras mulheres o desejo de mudar de vida, ou de vencer, ou de realizar os seus sonhos. Eu falei, eu tenho sim, tenho algumas. Então, para mim, é muita alegria e muita satisfação ter amigas minhas, né, que eu conheço, que eu sei da história, que eu conheço a trajetória, que estão nesse projeto junto comigo. É muito gratificante, né, saber que de alguma maneira eu pude fazer parte de alguma parte da vida delas e ter hoje essas mulheres contando da história delas, partilhando da história delas com outras pessoas, é uma vitória, né, para mim. O que a Patrícia falou para mim? Como você descobriu as melhores maneiras de absorver informação? Patrícia, me fala melhor sobre absorver informação, por gentileza. Me fale melhor sobre isso. É daquela parte que eu falei, de que eu aprendia, que eu acreditava que para aprender eu precisava escrever? É dessa parte que eu falei? A gente aprende o mundo pelos nossos canais, né, que são os órgãos do sentido, tato, olfato, audição, paladar. Algumas pessoas, elas têm facilitadores, né? Então, algumas pessoas absorvem a informação pelo canal visual, outras absorvem a informação pelo canal auditivo, outras absorvem a informação pelo sinestésico, fazendo, né? Só que nem sempre o canal que o seu cérebro usa para absorver é o mesmo canal que ele utiliza para masterizar o conhecimento. Então, às vezes, a gente pode absorver por um canal e processar esse aprendizado por outro. Eu, por exemplo, hoje, né, acreditava que eu não conseguia entender ouvindo das pessoas, né? E hoje eu vejo que justamente o contrário. Eu consigo sim absorver pelo canal auditivo, mas para eu construir, para eu gerar significado naquilo, eu preciso criar imagens. Então, o que eu uso no atendimento? Eu escrevo o tempo todo? Não. Eu escrevo quando eu estou conhecendo aquela pessoa. Então, na entrevista inicial, na anamnese, eu anoto o que a pessoa me diz. Depois, nas próximas sessões, eu não escrevo mais. Eu vou criando historinhas, como se fosse um gibi. Eu vou criando historinhas, vou criando cenas para aquilo que a pessoa está me falando. Então, eu me utilizo do canal auditivo para absorver a informação, mas eu utilizo do meu visual, né, do meu visual aqui lá dentro da minha mente, para gerar significado para aquilo que eu estou ouvindo. E quando eu preciso da informação, quando eu preciso acessar dentro das minhas pastas, né, internas, uma informação que o paciente me traz, eu consigo me lembrar da imagem que eu criei e eu consigo ouvir de como ele me contou aquilo. E como que a gente vai entendendo isso? Quando a gente vai se conhecendo. Quando a gente vai realmente percebendo do nosso funcionamento
e da nossa aprendizagem. Onde você aprendeu isso, Zê? PNL. Entendendo dos canais, dos estilos de aprendizado. Acho que eu respondi, Patrícia, a pergunta. Eu acho que absorvo melhor anotando, mas eu queria validar se realmente é a minha melhor maneira de absorver informações. Sim, me manda uma mensagem lá no WhatsApp, a gente marca um dia para a gente entender das suas pistas visuais. A gente faz alguns testes, né? E os seus olhos vão me dizer como é que você está processando. Como é que você está processando e como é que você está recebendo. Manda lá uma mensagem que a gente marca, assim. Vamos ver o que os olhos de Patrícia me contam. Para a gente entender um pouco mais do funcionamento aí dos seus canais. Eu até abri aqui, gente, meu capítulo, porque não deu tempo de ler o meu capítulo antes de falar com vocês, né? As meninas, eu li o capítulo delas, aí eu anotava, né, para poder falar para vocês do capítulo delas, né, fazer as perguntas. O meu não deu tempo. Demora muito, Zé, pra você escrever? Olha, já demorou muito, né? Já foi um negócio complicado para mim. Mas depois de tanta monografia, né, acabou sendo algo mais tranquilo. Então, hoje escrever e falar sobre algo que eu penso, que eu acredito ou que eu sinto, acabou se tornando mais tranquilo de ser feito. Então, eu lembro que eu tinha que entregar no final de semana e na segunda eu comecei a fazer e deu tempo de entregar o capítulo para Andressa até o final da semana. A mensagem, né? Eu sempre pergunto para elas, que mensagem que você quer deixar com o seu capítulo? A mensagem que eu quero deixar com o meu capítulo, né? O poder das escolhas, é que quando a gente finalmente entende daquilo que a gente recebeu, né? Que a gente já recebeu quando a gente vem para o mundo, né? Já vem de fábrica, é um direito que vem de fábrica junto com a gente, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para a gente entender que a responsabilidade pelos nossos resultados é nossa. Existe dentro da gente. Iraci, sua linda, boa noite, que delícia ter você aqui. Iraci, minha amiga que eu conheci lá no TPS fazendo treinamento. Iraci também é coach. Iraci tá lançando e publicando o livro dela, né? Essa semana, né, Iraci? É amanhã ou é sábado? Essa semana é o lançamento do livro dela. É o lançamento do livro da Iraci. Muito orgulho, né, de fazer parte aí também da trajetória, de poder ter participado um pouco aí da trajetória de Iraci. Como melhorar os pensamentos e como controlar eles? Os pensamentos, eles são alimentados por nós. Tem uma historinha, né, que diz que... é sábado, aí ó, o da Iraci é no sábado e o nosso é no domingo. Tem uma historinha que diz que dentro de nós existem 2 lobos. Eu tô no seu livro. Gente, pensa também uma emoção que eu senti no dia que Iraci mandou mensagem. Zé, eu posso falar de você no meu livro? Eu falei, como assim? Falar de mim, do seu livro? Pelo amor de Deus, lógico que pode. Ai, que emoção. Obrigada mesmo, viu, Iraci, por sempre lembrar de mim, por estar aqui participando também. Sempre nas coisas que eu faço, você tá aqui prestigiando, participando junto comigo. Os lobos. Dentro de cada um de nós, né, existem 2 lobos. Um que pode tender, né, para a maldade, para o rancor, para o egoísmo. Outro que pode tender para a bondade, para o amor, para a caridade. Esses 2, eles habitam dentro de nós. E quem é que vence? Vence o lobo que a gente alimenta. Então, nos nossos pensamentos, quem é que vence? Vence o pensamento que a gente alimenta. Que lembra? Tudo aquilo que eu estou pensando, de alguma maneira, já está se tornando real e concreto. E logo vai passar a existir. Então, a gente quer muito ter as coisas, né? Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero... E a gente se esquece de que para chegar no ter, existe um caminho a ser percorrido. Antes de ter, eu preciso fazer. Antes de fazer, eu preciso ser. É baseado naquilo que a gente acredita que a gente é, que a gente se comporta.
E é baseado nos nossos comportamentos, na maneira como a gente age, nas atitudes que a gente tem, nos comportamentos que a gente vai ter as coisas. Então, esse ter reforça aquilo que eu acredito que eu sou. Quando eu falei lá no comecinho, né? Se você acredita dentro de você, que bacana, vence o pensamento que eu alimento. Exatamente, dona Lili. Se a gente acredita dentro da gente, que a gente tem os recursos, que a gente tem as capacidades, que a gente pode alcançar os nossos sonhos, que a gente é responsável sim pelos nossos resultados, a gente está certo. Por que a gente está certo? Porque a gente vai se mover nessa direção. Porque os nossos comportamentos, as nossas atitudes, eles vão ao encontro daquilo que a gente acredita. E automaticamente a gente vai ter esses resultados. Você vai ter as realizações. Você vai concretizar dos seus sonhos. E isso vai reforçar a pessoa que você acredita que você é. E por acreditar que você é essa pessoa, você acredita ainda mais em você, nos seus recursos, nas suas capacidades. E isso valida do seu comportamento e você tem aquilo que você está acreditando que você vai ter. Só que isso funciona tanto para o positivo quanto para o negativo. Se eu acredito que eu não posso, que eu não consigo, que não é possível, que não vai dar certo, eu vou agir nessa direção, eu vou me comportar dessa maneira. E por conta das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus comportamentos, eu vou ter disso. Eu vou não conseguir daquilo que eu queria. E isso reforça a minha crença. Tá vendo? Não consegue. Tá vendo? Não dá certo. Tá vendo? Não é possível para você. Esse looping que a gente cria, ele existe tanto para a gente conseguir das coisas, como para a gente não conseguir das coisas. E tomar do seu poder de escolha é entender que os resultados que nós temos hoje são o reflexo das escolhas que nós fizemos lá atrás. E isso não significa que vai ser eterno, porque o futuro existe para isso, né? Os resultados que você vai ter lá no futuro, eles são um reflexo daquilo que você escolhe fazer hoje. E hoje é a única coisa que a gente tem. O presente é a única coisa que a gente tem. Como maravilhosamente define Fernando Santana, que horas são? Agora. Agora é o único momento. Agora é a única hora que existe. Porque se eu respondo para vocês que agora são 20 horas e 48 minutos, os milésimos de segundo já se passaram, já não é mais aquela hora. Eu nunca vou falar a hora certa, porque nunca vai dar tempo. Então, o tempo que a gente tem é o hoje. O tempo que a gente tem, mais do que isso, é o agora. O pensamento que você está tendo agora é o que vai trazer o seu resultado no futuro. As escolhas que você escolher ter agora é que vão te gerar resultados no futuro. Então, independente do que aconteceu, como eu, contei para vocês, não é uma questão de compreender ou aceitar. Quem sou eu para compreender? Quem sou eu para aceitar? Quem sou eu? Eu apenas acolho do que aconteceu. Aconteceu o que precisava acontecer. E agora? O que a gente vai fazer com isso? De que maneira a gente vai honrar das pessoas que existiram na nossa vida e que existem na nossa vida? E de que maneira que a gente vai honrar do privilégio e do presente que a gente recebe todos os dias ao acordar? O que a gente escolhe fazer com cada chance que a gente recebe todos os dias? E é esse poder de escolher o que fazer, que é o que eu trago no meu capítulo, no livro, Mulheres Extraordinárias. Será que tem alguma coisa que eu posso ler para vocês, igual eu li do delas? Não sei, gente, tinha que ter lido antes, né? Aí, o que dá, ó. Imagina que a galera aí da análise comportamental, imagina que aquele alto C e alto S que eu era, faria uma coisa dessa, né? Vim pra live sem ler o próprio capítulo. Eu acho que eu vou ler o que achei aqui. Vou falar do William James. Vou ler esse pedaço aqui pra vocês, tá? Vou dar o spoiler do meu capítulo pra vocês. Por que eu acredito que deu certo? Oi, Claudinha, minha linda. Boa noite. Por que eu acredito que deu certo? Citando William James, eu falo muito dele nas palestras. Citando William James, quando fazemos o que fazemos ser feito como se fizesse diferença, tudo o que fazemos faz diferença. E fará sempre. Fará toda a diferença, não apenas para você, mas também para o todo que te cerca.
estabeleça suas metas, desenhe os seus sonhos e viva o hoje, amando e se orgulhando da vida que você tem hoje, da pessoa que você é hoje, pois é isso que vai te permitir construir a pessoa que você quer ser e a vida que você quer ter. Todas nós podemos escolher nos tornarmos mulheres extraordinárias e inspirar outras mulheres a escolherem também. E aí eu termino meu capítulo com a minha frase: os nossos sonhos estão sempre ao alcance das nossas mãos, pois somos nós quem os construímos e os tornamos realidades. E aí, se você quiser ler mais, tá? Vai ter que comprar o livro. Esse é o spoiler que vou oferecer para vocês do meu capítulo, né? Da minha escrita, nessa edição, na 4ª edição do livro Mulheres Extraordinárias. Já está dando aqui nosso tempo. Boa noite, Bel! Psicóloga Isabel! Boa noite! Boa noite, Sirley! Boa noite, muito boa noite. Gente, ó, se vocês tiverem uma pergunta para responder, tipo, muito rápido, tá? Porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que passou por aqui, todo mundo que ficou comigo ao vivo. Comadre, Gi, Iraci, Isabel, Patrícia, Gilberta, Ângela, Cirlei, Rosa, Dona Lília, Camila, Thaís, Gisele, Carlinda, compadre Denise. Quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer aí meus anjos, né? Eu não podia falar de mim sem falar dos meus anjos, né? Amiga, por enquanto está com a gente, tá? Nas livrarias só depois do lançamento. Por enquanto está aqui conosco. A gente combina assim pra gente trocar livros, né? Porque eu também quero o seu. Então a gente combina para trocar livros. Adriana, boa noite. Adriana também é psicopedagoga, né? Também é uma apaixonada aí por poder auxiliar as crianças a desenvolverem do potencial delas e transformar o mundo delas através do conhecimento. Gilberta, gente, meu livro vai lá para Gilberta. Olha que delícia, vou querer ficar quentinho aí na sua terra, Gilberta. Manda mensagem no WhatsApp que a gente combina assim, para eu poder mandar seu livro pelo correio, né? Que tá meio longe, então tem que mandar o seu pelo correio. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês, né, me acompanharem. Eu vivo aí enchendo vocês de mensagens, de postagens, né? E vocês nem brigam comigo. Eu agradeço, sim, pelo carinho, pela oportunidade de poder fazer um pouco parte da vida de vocês, dos processos de vocês. Eu entendo como minha missão de vida que eu escolho poder partilhar com as pessoas daquilo que transformou a minha vida. Eu acho que o conhecimento, né, se fica guardado dentro da gente, é apenas aquilo que a gente aprendeu. Mas quando a gente partilha com outras pessoas, quando a gente compartilha, ele se torna parte do nosso legado, se torna quem a gente é. E eu desejo sim, né, como visão, desejo sim ser reconhecida pelas pessoas por poder oferecer para elas daquilo que eu encontrei, transformei, ressignifiquei dentro de mim. Então, eu quero partilhar com outras pessoas das chaves, dos segredos que eu busquei em mim, para que elas também possam ressignificar, né, e transformar os sonhos em realidade. Pensar e fazer com que aquilo exista dentro da gente. Gente, boa noite. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Sábado é o lançamento do livro da Iraci. Domingo é o lançamento do nosso livro lá na... Gente, deu um branco agora da livraria. Mas eu mando aí pra vocês, tá? Mando pelo WhatsApp, mando pelo Instagram, que deu um branco aqui, não tô lembrando o nome não. Livraria Martins Fontes, tá vendo? Resgatei, lembrei a imagem. Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, número 504. Ó, a imagem do papel onde eu escrevi vem bonitinha na minha mente. Martins Fontes, Avenida Paulista, 504, às 14. Hoje seria a nossa última live
Mas na semana que vem ainda vou fazer mais duas, com mais duas mulheres extraordinárias que estão participando aí do livro. Jane Fortuna e Patrícia Domingues, que vem conversar comigo semana que vem falando sobre o capítulo delas. Gente, muito obrigada. Você é e será reconhecida sempre. Amém. Seremos, amiga. Amém. Amém. Quando a gente nasce, né? A gente precisa até ser registrado para poder ser reconhecido. Durante a vida, a gente é conhecido como filho de alguém, o sobrinho de alguém, o afilhado de alguém, mas eu acredito sim que existe o dia em que a gente é reconhecido por quem a gente é, pelo que a gente faz e pelo que a gente acredita. Esse é o caminho aí por onde eu quero trilhar. Boa noite a vocês, bom descanso, beijo, beijo, Ângela, e até mais, gente. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, Patrícia, manda mensagem.